Ok, meus queridos e amados irmãos, queridos e amados pastores, professores da Escola Bíblica Dominical, que alegria estarmos juntos esta noite, esta manhã, essa tarde. Eu não sei o momento em que você vai ouvir todo o estudo, mas eu espero que seja um momento bem propício, né? Bem maravilhoso. Já fiquei sabendo de como foi bastante interessante, né? A nossa última escola bíblica dominical. Fiquei sabendo de todas as consequências benéficas de estudarmos sobre mordomia em relação às pessoas. E agora nós vamos finalizar a nossa lição de número 9 e vamos trabalhar agora com a questão da mordomia em relação ao tempo. Tá ok? E aí a lição 10 também nós vamos dividir em 2 encontros. Tamanha a responsabilidade que temos para ensinar a palavra de Deus. Tá bom? Muito bem, então estamos estudando mordomia. E estudando mordomia, nós então vimos na última aula a questão relacionada à mordomia em relação às pessoas. Mas o Senhor deu para nós não só pessoas para cuidar. O Senhor deu também o tempo, a mordomia relacionada com o tempo. E é uma mordomia muito importante porque, tal como está aqui na página de número 61, no ponto 1.2, quem tem casa, quem tem família, quem tem filhos, quem tem mulher, não pode brincar com o tempo. A última coisa que pode brincar é com o relógio. Por isso eu comecei já advertindo aqui. Página 61, 1.2. Responsabilidade com o tempo. Ou seja, quem cuida de um lar não pode brincar com o relógio. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos, Deus te deu contas para pagar, Deus te deu bocas para alimentar. E, meu amigo, se tem alguém que não pode jogar tempo fora, esse alguém é você. E preocupado com a mordomia no tocante ao tempo, eu trabalhei com este ponto em exatamente quatro grandes divisões. Veja aqui o 1.2, responsabilidade com o tempo, está subdividido no ponto A, na página 61, cuidado com a disciplina. Né? Ponto B, cuidado com a falsa impressão de controle do tempo. Página 62, ponto C, cuidado com a loucura de viver fora do tempo. E página 62, última parte, cuidado com o resultado final. Cuidado com o resultado final. Gente, a questão do tempo é uma questão extremamente delicada, porque metade de nós tem sérios problemas no casamento por uma razão terrível. Não sabe administrar o tempo. E por não saber administrar o tempo, não sabe administrar aquele conjunto de horas que nós temos dadas por Deus, e por saber não gerenciar de forma correta o tempo, a gente acaba se enrolando, a gente acaba se atrasando, às vezes a gente acaba
se adiantando muito. E tanto adiantar-se como atrasar-se traz para nós consequências sérias no casamento. Sem sombra de dúvidas, quem cuida de um lar não pode brincar com o relógio. E 4 são as questões relacionadas ao relógio. 4 embaraços podem tomar nossa vida. 4 arapucas. Coloque isso no coração. 4 arapucas Satanás pode usar para destruir o nosso casamento, porque não raciocinamos de forma perfeita com o tempo. E aí, hoje você vai ver porque não tinha como dar essa lição de uma única vez. E hoje você vai entender porque nós tivemos que dividir a lição, porque a questão de mordomia quanto às pessoas é muito séria. Mas a questão de mordomia quanto ao tempo não é brincadeira. Então, muito cuidado. Quem tem família não pode brincar com o tempo. E você não pode cair numa das 4 armadilhas que Satanás cria para a gente quebrar a cara. Às vezes nem é Satanás, às vezes é a gente mesmo. E aí fica ainda culpando o diabo, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar para a gente ter o tempo a nosso favor, não contrário a nós. Em primeiro lugar, olha que interessante. O primeiro cuidado que eu tenho que ter com relação ao templo, não é templo, é tempo, é exatamente o que está na página 61, né? 1.2a. Cuidado com a disciplina. Tá? Aí você olha para o aluno e diz, gente, cuidado com a disciplina. E aí lê o texto que está aí. Em Efésios 5, 15 a 16, diz assim: Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sublinhe isso. Usando bem cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o que o apóstolo ensina na igreja ali na cidade de Éfeso. Seja diligente, veja como você anda, porque o diligente, ele é sábio, ele consegue utilizar cada oportunidade remindo o tempo. Agora, toma cuidado, porque não tem só o diligente, o sábio, tem o nécio. E o nécio, infelizmente, ele não sabe utilizar cada oportunidade. E aí ele não consegue remir o tempo. Ele desperdiça o tempo. Então, a primeira questão que tem que ter dentro do meu lar é entender sobre o tempo. E entender que o tempo não volta. E entender que o tempo corre. E entender que os dias são maus. E que ninguém vai ter de novo a mesma oportunidade que se abriu agora. Tem que estar preparado para as oportunidades que se abrem. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na mente é planejamento. Se eu tiver dentro da minha casa planejamento, eu vou ter condições de usar melhor o tempo, de remir o tempo, de trazer o tempo para meu favor. Porque vamos ser francos, né? Praticamente não existe coisa mais difícil de se dominar que o tempo. As horas passam
As horas correm e ninguém consegue ter o tempo debaixo dos braços. Então, se você parar e pensar comigo, só tem um jeito de vencer o tempo e aproveitar as oportunidades. É inteligentemente dividir o tempo, dividindo o tempo de forma inteligentemente, usar corretamente o tempo a meu favor. E isso só é possível com planejamento. O que o ponto A está me falando? O ponto A está me falando que se eu for sábio, eu vou, antes da semana começar, pensar, bem, eu tenho terça, eu tenho quarta, eu tenho quinta, eu tenho sexta, eu tenho sábado. Que coisa maravilhosa. Eu tenho todos esses dias. Ai, pastor, e o domingo? Gente, o domingo é para a gente não trabalhar, é para a gente descansar e estar na presença de Deus. O domingo é aquele dia em que a gente tem que estar na escola dominical, servindo a Deus e tomar aquele banho gostoso e estar à noite na igreja, porque durante de segunda a sábado é uma loucura. Então, no mínimo domingo, né? E aí, bem, o que eu faço? Bem, eu tenho de segunda a sábado. O que eu quero da minha vida? Bem, da minha vida eu quero isso. Então, divide de segunda a sábado. Obviamente que se o Senhor permitir, vai dar tudo certo. Se o Senhor não permitir, o Senhor é dono de tudo. Mas divida a sua vida. Veja os objetivos. Veja o que tem que fazer. E na medida em que você começa a ter a habilidade de planejar sua semana, você vai ver que vai começar a sobrar o tempo. Por quê? Porque quando você planeja a sua semana, você atingindo os objetivos, sobra o tempo. E aí, com o tempo, você começa a planejar não mais só sua semana, você começa a planejar o seu mês. Com o tempo, tendo a habilidade de planejar o mês, aí você começa a planejar o ano. É aquilo que nós já estudamos. Planos de curto prazo, planos de médio prazo, planos de longo prazo. Quem não faz planejamento do dia, quem não faz planejamento da semana, quem não faz planejamento para o mês e quem não faz planejamento para o ano e que vai na teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai ver quando chegar no final da vida. Vai estar reclamando porque não fez nada, porque foi engolido pelo tempo, porque o tempo passou tão rápido e não conseguiu realizar nada. Você sabia que a maioria de nós, quando chega no final da vida, diz assim, meu Deus, mas passou tão rápido e eu não consegui fazer nada. Óbvio, nunca planejou. Acorda o dia e pensa que pode viver como batata que cresce sozinha no campo e vamos lá. Gente, a vida é planejamento. O próprio Senhor Jesus, ele disse que o reino dos céus é comparado a estes homens que vão sair para uma peleja, para uma luta, eles planejam antes se é possível lutar ou não. Vai construir uma torre, planeja antes se é possível construir ou não. E vai com calma constrói. A nossa vida é uma construção. Então, quando Paulo diz aqui, ó, vede diligentemente, é cuidado com a disciplina.
Agora, a gente só consegue ter disciplina e ser disciplinado se a gente divide direitinho o nosso tempo, se a gente tem planejamento. Então, o nécio ele não consegue remir o tempo. Ele apanha do tempo. O tempo não está na mão dele. O sábio não. O sábio planeja e o sábio vive dentro do tempo. Ele já sabe o que vai fazer na segunda, tem dimensão do que vai fazer na terça, sabe o que vai fazer na quarta, entende o que vai fazer na quinta, discerne o que vai fazer na sexta e no sábado. E no domingo, ele também compreende que, no mínimo, no mínimo, está em comunhão com os irmãos. Então, compreenda, meu amado irmão, que é necessário ter disciplina, sim. E disciplina é consequência de planejamento. Então, para que a gente não apanhe e para que a gente possa conduzir nossa vida de forma correta no tocante ao tempo, a primeira coisa é não permitir que o tempo nos carregue. Você não pode deixar o tempo te levar. É você que leva o tempo à luz do teu planejamento. Tá bom? Então, disciplina. Só que disciplina é consequência do planejamento. Mas, pastor, eu não posso ter assim um tempo em que eu me permita jogar fora o tempo? Pode, é lógico que pode. Dentro do próprio planejamento, você pode dizer, olha, de 15 em 15 dias, eu quero tirar um dia para literalmente botar uma venda nos olhos, botar o cobertor em cima da cabeça e não sair da cama. Esse é o meu dia da preguiça. Pronto, faça isso. Tá bom? Não há mal nenhum. Nos 30 dias de férias, você precisa planejar cada um dos dias? Não. Você pode pegar 2 primeiros dias e dizer, eu quero ficar na caverna, como um urso e hibernando. Não fique na caverna. Depois planeja, bem, vamos sair, vamos gastar com isso, vamos fazer aquilo. Entendeu como é que é? Agora o que não pode é deixar o tempo te dominar, tá? Tem que ser inteligente, tem que ter disciplina, só que para ter disciplina tem que ter a inteligência do planejamento. E aí sim, Aí depois que você explicar isso para o teu aluno, aí já faz as perguntas aqui. Não deixa para fazer no final. Faz as perguntas aqui. Eu botei estrategicamente a pergunta. Aí a primeira pergunta. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou em nossa responsabilidade? Ele está sendo muito bem planejado ou gasto? Vamos lá. Levo a minha vida sem nenhum planejamento? Que consequências ocorrerão no meu lar? Muito bem. Bem, planejei. Você arrisca o planejamento. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão. Opa, peraí. Aí vamos para o segundo grande problema quanto ao tempo. Porque o diabo é esperto. Tem que ficar esperto com a esperteza do diabo. Tá bom? Qual o segundo grande problema quanto ao tempo? Letra B, página 62. Ok? Tá gostando? Tá entendendo? É bom, a gente ir a fundo na palavra de Deus, Vamos lá? A página 62, ponto B, diz assim: cuidado com a falsa impressão de controle do tempo. Vamos lá. Tiago 4, 13 a 15 diz assim. Vamos lá? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro,
Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a lembrina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você acredita que tem gente que me mostra esse versículo bíblico e diz: olha aí, pastor, planejar não adianta nada, porque se Deus quiser, tudo vai dar errado. Então é melhor não planejar, é melhor deixar o Espírito me levar. É mesmo? Eu não conheço espírito que trabalha amando a bagunça. Espírito Santo que eu conheço é o Espírito Santo de ordem, que trabalha com ordem e decência. Você se lembra no Gênesis que estava tudo sem forma e vazia? O que aconteceu quando o Espírito veio? Pegando cada palavra de Deus, colocou ordem e colocou conteúdo no mundo, ou seja, criando um sistema absolutamente organizado. O que Deus aqui está falando é algo muito simples. Não é para que eu não planeje a minha vida. Eu tenho que aprender a remir os dias. Eu tenho que planejar meus dias. Mas se no meio desse planejamento, de repente o Senhor desejar outros planos, eu não vou ficar responsável. Perdão. Eu não vou ficar revoltado porque de repente alguma coisa no planejamento teve que mudar. O que nós estamos agora falando para você é cuidado com a impressão de controle do tempo. Você não pode ser paranoico, louco, de pensar, bem, eu planejei isso aqui para semana. Aí algo fora do teu controle acontece que te tira o poder de realizar aquilo. Ai, que está tudo errado, que está tudo errado, que está tudo errado. Não, peraí, tem calma. Deus é quem controla a nossa vida. E Deus é que pega o nosso planejamento semanal, mensal, anual, ou seja, nossos planos de médio, longo e pequeno e curto prazo e faz o que quer. Então, se de repente, em tudo aquilo que você planejou, o Espírito Santo quiser mudar, ele é dono da nossa vida. E a gente muda, revê o plano, pode chegar à conclusão que não é aquilo que Deus quer e replaneja tudo de novo. Ou então, às vezes, a gente para e entende que naquele momento Deus não quer aquilo, mas aquele plano é um bom plano e que no momento que Deus quiser será feito. O Senhor nos guia. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que diz, olha, eu já planejei, eu já investi e eu vou com isso até o final, mesmo que eu morra. Vai morrer. Às vezes, Cristo quer mudar um pouquinho a rota. Vamos lá. Quando Paulo ele está em sua viagem missionária, agora não me lembro se foi a primeira ou a segunda. Acho que foi a segunda. Que é o cansaço, né? A gente lê a Bíblia todo ano, mas acho que foi a segunda. Ele estava com desejo de ir para Bitínia. Bitínia, uma região muito importante ali na Ásia Menor. E aí em sonho apareceu um homem vestido com trajes macedônicos e disse, passa a Macedônia. Quer dizer, Paulo pegou dinheiro, Paulo pegou investimento da igreja, ele tinha
dito, inclusive, todo o roteiro que ia, e a finalidade era a Bitínia, só que o Espírito Santo disse, vá à Macedônia. Ele entendeu claramente isso. E ele que tinha planejado ir para a Bitínia, ele vai para a Macedônia. E indo para a Macedônia, ele alcança toda a Grécia e o evangelho nasce na Europa, inclusive na casa de uma mulher chamada Lídia, onde nós temos a primeira igreja da Europa, é na casa de uma mulher, e Lídia foi a comandante dessa igreja. Tá? Então, olha que lindo. Pastor, o fato de Paulo ter mudado o planejamento, então ele jogou todo o plano fora? Não, ele mudou a rota, mas o plano era o mesmo. Chegar, ir na sinagoga, levar o evangelho na sinagoga, ser expulso da sinagoga como era em tudo que é canto. Se de repente apanhasse, né? Tinha Lucas ali do lado para tentar ver se ele não morria completamente, e dali conquistar judeus e abrir igrejas em casa. Foi exatamente isso que ele fez, mas não na Bitínia. Ele fez aonde? Ele fez na Macedônia. Então, olha que coisa fantástica. A gente tem que fazer o planejamento, mas se de repente o Senhor, e a gente vai saber que o Senhor está falando, de repente o Senhor está te mostrando um outro caminho, então vá ao outro caminho. Nesse caminho, veja se o planejamento anterior cabe. Se não cabe, faz um novo planejamento. Se nesse novo caminho o planejamento anterior cabe, continua com o planejamento e vai até Deus te dar a vitória. Porque senão você fica ali, ó, batendo, onde não tem que bater, vai perder o tempo, não vai ter a bênção de Deus e adeus. Gente, eu ouso dizer que 80% de tudo que a gente planeja não vai ter esse viés de mudança de planos por causa de Deus. Porque a nossa vida já é tão do Senhor que até o que vem no nosso coração vem do Senhor em muitas vezes. Então, nossos planejamentos de abençoar filhos, abençoar a esposa, nosso planejamento de conseguir uma faculdade melhor para os filhos, conseguir um emprego melhor. Gente, esse tipo de coisa, bênção para dentro do lar, já vem do próprio Senhor. Então, o Senhor está te abençoando. Agora, de repente, está lá você, bem, estou aqui na empresa, acho que eu vou fazer administração de empresa, que aí, com o tempo, eu ganho um cargo melhor. E aí, você entra no curso de administração, você não entende matéria nenhuma do curso, está tudo errado, e começa a reprovar no curso inteiro, tem ódio do curso. Aí, de repente, te chamam para assistir uma aula de contabilidade. E você passa a amar contabilidade. Será que não é Deus que está te encaminhando? Entendeu? E aí, quando você termina todo o curso de contabilidade, aí na empresa não tem uma vaga para administração, mas tem uma vaga para contador. E ali o Senhor te abençoa. Você tem que entender isso. Você tem que compreender os caminhos do Senhor. Você tem que, à luz do ponto 1, fazer o planejamento. Mas à luz aqui do ponto B que estamos vendo, olha que interessante, dentro desse planejamento, você não pode controlar o tempo de tal forma que você não queira mudar nada. Não, quem controla tudo é o Senhor. E aí, se de repente as coisas mudarem, glorifique ao Senhor e creia na bênção do Senhor. Entendeu? Então, olhe para cá, olhe que interessante. Terminou de explicar isso para ele? Aí vai, por gentileza, para as perguntas, lá na página 62. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou em nossa responsabilidade?
Esse te liga ao primeiro ponto. Aí você diz, lembra, tem que ter planejamento. Sou paranoico com as questões relacionadas ao tempo? Ou seja, depois que planejei, não pode mudar nada? Será que Deus não pode usar a minha esposa para dizer, amor, será que nisso não é melhor aqui? Será que de repente um problema de saúde no meu filho me faz economizar um pouco menos daquele dinheiro que eu queria economizar bastante? Eu sou paranoico? Ai, não. Deus está encaminhando tudo. E como isso afeta meus filhos e meus cônjuges? Gente, entenda que Deus também pode usar nossa esposa, o teu esposo, teus filhos, teu marido, as condições para dizer, ó, vai no projeto. Ou então, muda como ir no projeto. Ou então, muda todo o projeto. Não seja paranoico com as coisas do tempo. Creia que o Senhor está na direção de tudo. Às vezes, o Senhor, inclusive, nos faz parar um tempo, porque não é o tempo de ter aquilo, tá? Deixa eu lhe contar um testemunho rápido, pessoal. Eu sempre fui um dos melhores alunos na faculdade de Direito. A minha primeira formação foi jurídica. Eu sou professor universitário, eu trabalho como servidor público no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sou servidor público da União, passei muito bem classificado no meu concurso público, tenho uma carreira muito próspera, estou no final da carreira. E veja que interessante, né? Veja que interessante. Eu me formei um ano depois do que eu tinha que me formar. Como assim, pastor? No quarto ano da faculdade de Direito, eu fui acometido de uma doença no fígado que ia me matar. É como se estivesse desenvolvendo uma cirrose hepática. E eu nunca bebi. Não se sabe de onde veio essa doença. Não se sabe por que dessa doença. Mas essa doença simplesmente me fez ficar na cama um ano. E eu atrasei a minha formação em um ano. Eu me formei com gente que eu quase não conhecia. Minha turma mesmo, eu vi formar. E como aquilo doeu. Eu tinha tantos planos, eu tinha pensado em terminar e imediatamente começar a advogar junto com meu pai, e ali, ganhando meu pão de cada dia, continuar a vida. Mas sabe o que Deus quis? Deus quis me colocar numa cama. Primeiro, para que eu entendesse que Deus cura. Porque eu ia morrer. Eu ia morrer. E eu tinha a sensação que ia morrer. E quando os médicos disseram que não podiam mais fazer nada por mim, Deus me curou. E aí, meu amigo, Deus me tocou, me curou. Aí eu voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, de alguma forma saiu do meu coração a vontade de advogar. Meu pai até ficou um pouco triste, porque ele tinha um escritório de advocacia. E quando saiu o concurso do Tribunal de Justiça, sabe quando o edital brilha nos seus olhos e algo diz assim, é para você? Gente, saiu o concurso, eu estava com a matéria fresquinha na cabeça, a última parte do edital era exatamente o que eu estava estudando no último ano, fiz o concurso, fui aprovado, eram só 33 vagas, 62 mil inscritos. O Senhor teve misericórdia de mim e me colocou dentro das vagas. A mim
e posteriormente a minha esposa. E aí, o que acontece? Eu vi que de forma fantástica, se eu estivesse advogando, eu não ia querer de maneira alguma trabalhar no Tribunal de Justiça. Se eu estivesse advogando, eu não ia estudar. Eu ia continuar a advogar. E como é que eu estaria hoje? Não sei. Mas eu sei que, estudando para o Tribunal de Justiça, eu entrei numa carreira que me ensinou o que era o planejamento. Depois minha esposa entrou, juntos construímos o patrimônio para casar e estamos juntos até hoje, né? Com o pão de cada dia. E isso me abençoou tanto que eu passei a olhar para a igreja e pedir: pai, posso ensinar os meninos? Aí o pai disse: pode. E hoje, mais de 70% da igreja é de servidores públicos. Não estou dizendo que todos aprenderam comigo, mas tem o meu dedinho em cada um deles, entendeu? Então, foi um atraso, uma mudança de planos que me trouxe o pão de cada dia até hoje. E eu entrei em 1993, eu tenho 31, vou para 32 anos de serviço público. Pensei que ia me aposentar ano passado, mas não deu para aposentar, porque teve a mudança, a reforma, e eu preciso mais de 12 anos para poder me aposentar, né? E louvado seja o nome do Senhor, sem nenhum problema. A gente aguenta, né? Eu estou muito feliz onde eu estou. Então, fica para os irmãos. Muito bem. Agora, entendi que tem que ter um planejamento, que o Senhor vai me conduzindo no tocante ao tempo, porque o Senhor é bom, né? Ele é maravilhoso. E agora, discernir o tempo é fundamental também. Discernir o tempo e saber viver o tempo, dentro do tempo, saber viver no tempo é fundamental. Então, eu planejo o meu tempo, eu vou cumprindo o planejamento. Se houver necessidade de mudanças, farei as mudanças, porque é Deus que nos abençoa, mas eu tenho que entender que, mesmo planejando, eu tenho que saber, dentro do tempo, viver o tempo. Você tem que viver o tempo. Como assim, pastor? Cada tempo traz dentro dele a sua própria experiência. Cada tempo traz dentro dele a sua própria vida. O tempo parece vivo, sabe? É estranho. Ele, às vezes, está com uma cara muito feliz, às vezes com uma cara muito carrancuda, às vezes com uma cara de quem diz: não gaste, às vezes com aquela cara gostosa, dizendo: vai e gasta tudo. Gente, a gente tem que entender que não é só planejar e caminhar no planejamento, que não é só identificar as mudanças que tem que fazer e modificar, mas a gente tem que entender que a gente tem que viver o tempo. Sério, você tem que viver o tempo. Como assim, pastor? Vamos lá. Viver o tempo é se libertar do passado, porque já foi, e não ficar agoniado com o futuro. Viver o tempo é se libertar de quê? Do passado, porque já foi. Não vai ficar chorando leite derramado. Aí planeja, tá fazendo tudo, mas fica chorando leite derramado. Pelo amor de Deus. E viver o tempo não é: ai, e será que amanhã eu vou conseguir? Ai,
Será que segunda-feira vai alcançar? Ai, será que realmente eu estou contando com isso vai acontecer? Gente, o futuro ninguém domina. Viver o tempo é viver o presente que Deus te deu. Viver o tempo é viver o presente que Deus te deu. E aí, o ponto C é muito importante. Porque tem gente que comete a loucura de viver fora do tempo. Fora do tempo. Sério. Tem gente que vive preso no passado, aí não quer planejar mais nada, não quer nada para frente. Tem gente que tem tanto medo do futuro que aí também não planeja. E aí o presente fica sendo jogado no lixo. Gente, não pode jogar o tempo fora. Agora, quando a gente consegue se desvencilhar do passado e não ficar louco com o futuro, não significa que no presente a gente está vivendo o presente como Deus quer que a gente viva. Meu Deus, pastor, mas que loucura. Se eu já consegui me livrar do passado, se eu não estou preocupado com o futuro, eu posso errar o viver no presente? Pode. Olha que interessante. O versículo que nós vamos ler está em Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem seu tempo. Está lendo aí? Tudo tem seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, mas também tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar. Gente, olha que fantástico, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar. Aqui é muito pesado. Tempo de amar e tempo de odiar, meu Deus do céu. E tempo de guerra e tempo de paz. Vamos lá. Como é que a gente vive o presente? Vivendo exatamente o tempo na dimensão que ele tem que ser vivido. Se é tempo de guardar, você não pode gastar. Agora, se é tempo de gastar, você não pode guardar tudo. Você sabe perfeitamente o tempo. Gente, se é tempo de sorrir, então não vai chorar. Se é tempo de chorar, não vai sorrir. Vive o presente de forma absolutamente inteligente à luz do tempo que Deus está te dando. Eita, pastor, torna isso mais fácil para mim. Vou tornar. Vamos juntinho? Vamos lá. Imagina que você planejou nesse Natal dar para sua esposa aquele vestido que ela sempre quis, né? É interessante quando um marido ama uma mulher, porque quando o olho dela mira direitinho
a gente vê que ele brilha, 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 brilha sobre algo que ela quer, né? E você sabe que teu marido te ama quando os teus olhos brilham e o coração dele entra em chamas. Eu tenho que dar isso para minha esposa. Então tá. Tenho condições agora? Não. Vou comprar e dividir no cartão de crédito? Bem, se eu não tenho condições, não vou fazer. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir segurando o dinheiro. Um vestido é R$ 400. Bem, se eu segurar o dinheiro, R$ 40 por mês, em 10 meses eu compro. Mas até lá não vai estar 400. Até lá já vai estar 500. Então não vou guardar 40, eu vou guardar 50. Quer dizer, todo mês ele vai e guarda, todo mês ele vai e guarda, todo mês ele vai e guarda, todo mês ele vai e guarda. Porque é tempo de guardar. Para quando chegar no momento, no dia, é tempo de esbanjar. Gente, você tem que literalmente, não é só não estar mais preso no passado, não é só não ter medo do futuro, não é só viver o presente. Viver o presente é uma arte extraordinária de saber. É momento de chorar, vamos chorar. É momento de se alegrar, vamos nos alegrar. É momento de guardar, vamos guardar. É momento de espalhar, vamos espalhar. Tem que viver exatamente um momento absolutamente propício. Então, essa é a grande questão, a maravilhosa questão de se viver no presente. Você vivendo no presente, você tem literalmente acesso a isso. Então, olha que fantástico, olha que fantástico, tá? Ensine isso para o seu aluno e pergunte a ele. Aí as perguntas estão aqui, ó. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou em nossa responsabilidade? Sempre essa é a primeira pergunta. Ele não esqueceu o planejamento, e não esquecendo o planejamento, não se esquecer que Deus pode mudar as coisas. Agora, aí vem a pergunta daqui, ó. Estou querendo gastar se é momento de guardar? Me entristeço se é momento de alegria? Quer dizer, no dia que conseguiu conquistar, aí fica triste porque conquistou? Não, é momento de rir. Ó, estou derrubando se é momento de edificar? Gente, tem momento que é momento de derrubar. Chegou um momento que a casa não consegue mais ficar em pé, derruba, levanta outra. Entendeu como é que é? Mas antes tem que derrubar para poder levantar. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente não vive no passado, porque o grande problema é esse, é o indivíduo querer viver no passado. A gente não vive no passado, preso no passado, porque senão você não planeja, você não vai para frente, você não vai adiante. A gente não fica ansioso pelo futuro, porque se ficar ansioso pelo futuro, aí é que não planeja mesmo, aí é que não faz, aí é que não vai para frente. Mas a gente tem que viver no presente. Agora, viver no presente é viver com sabedoria. E viver com sabedoria, gente, na hora de chorar, chorar, no presente. Na hora de rir, rir. Na hora de gastar, gastar. Na hora você vai saber direitinho o que tem que fazer. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, como é que a gente controla o incontrolável? Como é que a gente consegue ter na mão aquilo que nos escapa todo dia, que é o tempo? Planejamento. Nada de paranoia se tiver que mudar os rumos. Não estar preso ao passado e nem ao futuro. Viver o presente e viver com sabedoria o momento do presente. E aí a gente caminha.
a gente caminha, a gente caminha. Só tem um problema. Só tem um problema. Aqueles que conseguem ser sábios e conseguem ter o tempo a seu favor, eles podem ter o maior dos problemas que o tempo pode trazer para o coração humano. Que é o quê? Que é a perda da salvação. Peraí, pastor, agora confundi tudo, agora não estou entendendo nada, agora você enlouqueceu. Não. Toma cuidado, porque normalmente quem controla o tempo tem o tempo tão ao seu favor que ele prospera tanto que a última coisa que ele pensa é em estar na presença de Deus. Então, o grande problema de vencer no tempo é tome cuidado para não perder a salvação. Meu Deus, pastor, como assim? Vamos lá. Olha que interessante. O ponto D, que está na página 62, que é cuidado com o resultado final. Cuidado com o resultado final. O Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Toma cuidado, porque quem controla as questões do tempo, isso tudo que eu te falei, está na Bíblia. Mas isso tudo que eu te falei tem um livro de autoajuda também. E aí vai ter gente que vai saber trazer o tempo para o lado dele, independente de servir ou não a Deus. E o indivíduo que consegue trazer o tempo ao lado dele traz uma força fantástica que o faz vencer. Mas a grande questão de se ter sabedoria e controlar o tempo é você chegar a um ponto na vida de alcançar coração sábio. E há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento nos faz enriquecer, conhecimento nos faz vencer o tempo, conhecimento nos faz ter o tempo na mão, conhecimento nos dá vitória nesse elemento tão difícil que é o tempo, mas sabedoria só vem dos céus. Sabedoria só vem dos céus. Ensina-nos a contar o tempo de tal forma que cheguemos a corações sábios. Significa o quê? Significa algo extremamente simples, meu irmão. O coração sábio, quem dá é o Senhor. O Senhor é o único que dá coração sábio. O coração sábio quem traz é o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da o quê? Sabedoria. E aí, o maior problema com a administração do tempo é lutar para administrar o tempo de tal forma que nos afastemos de Deus. Você pode terminar a vida extremamente próspero, com um tempo dominado e indo para o inferno. Gente, a gente tem que saber administrar o tempo de tal forma que tenha coração sábio. E coração sábio só tem aquele que teme a Deus. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó. Aprender com o tempo não é para todos.
Com certeza, todo idoso tem muito a ensinar sobre vida, mas sobre sabedoria, viver entendendo que tudo passa tão rápido pode nos levar a nos perdermos com o relógio e chegar ao final da vida sem a verdadeira sabedoria. Entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que o salmista está pedindo é que ele consiga chegar aos últimos dias alcançando o máximo de temor a Deus. Mas pastor, será que o tempo realmente ele pode me afastar de Deus? Ah, é? Veja essas figurinhas aqui que fantásticas. Olha, quando uma criança está bem pequena, muitos pais não levam ela à presença de Deus porque dizem: está jovem demais para buscar a Deus. Aí cresce, tem que trabalhar, tem que produzir. Aí é aquele momento da vida em que está produzindo demais, trabalhando demais, lutando demais para ter tempo de estar na presença de Deus. Aí é a segunda figura aqui, ó, autossuficiente demais para buscar a Deus. Autossuficiente por quê? Porque tem trabalho, tem horário na faculdade, tem horário de expediente, tem cliente, tem conta para pagar e tudo. Aí chega o momento mais feliz da vida, aí casa, aí começa a vida. Aí está feliz demais para ter tempo de buscar a Deus. Esposa traz muita felicidade, casa traz muita felicidade, filhos trazem muita felicidade. Agora, para ter essa felicidade, trabalho o dobro. E daí, olha que interessante. A vida do pai de família é essa quarta imagem aqui, abaixo do bebê, ó. Ocupar demais para buscar Deus. Tem conta, tem mulher, tem filho, tem comida. Aí depois, quando chega na velhice, pode ficar tranquilo. Nunca veio para a igreja. Nunca teve tempo para o Senhor. Pode ficar tranquilo. Seus filhos vão ser criados da mesma forma. Ninguém vai te trazer para a presença de Deus. E afinal de contas, você já está cansado demais para buscar a Deus. E qual é o problema? O problema é a última foto. Vai chegar um momento que é buscar a Deus e vai ser tarde demais. Então toma cuidado com a loucura de dominar o tempo. Toma cuidado para não ficar a vida inteira só planejando. Não ficar a vida inteira lutando para executar, dando as coisas erradas, revisando. Toma cuidado para, ao viver o presente, viver tão intensamente que em nenhum desses momentos haja tempo para Deus. A prioridade ao chegar no final da vida é você planejar a vida de tal forma que o melhor do tempo seja para o Senhor. Porque afinal de contas, a eternidade é toda com Ele. Então, muito cuidado com o tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Viu por que não dava para fazer uma lição, uma única aula, essa lição 9? E aí a lição 10 também vamos dividir em 2 encontros, porque é muito boa também. Ok, um beijo
excelente aula. Você que vai dar aula amanhã, terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Eu vou trabalhar no domingo. Excelente aula. Um grande beijo. Qualquer coisa eu estou aqui e a paz do Senhor. Tá bom? Paz do Senhor.